Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao podcast Fenômenos Nadalógicos. Eu sou a Nayara e hoje a gente vai falar de ciúme. Segundamente, eu sou a Gabriela e eu vou começar aqui com uma pergunta sobre ciúmes. Dá pra gente controlar o ciúme ou não dá pra controlar ciúme? Dá pra não sentir ciúme? É certo sentir ciúme? É errado sentir ciúme? É bom sentir ciúme? Não é bom sentir ciúme? E aí? E aí, gente, o que vocês acham? Como sempre, o nosso papo aqui é reflexivo, é questionador e abre um deslocamento e não uma resposta, né, Gabi? Então, olha, eu acho que falando de controle, a gente já pode falar que não tem como controlar nada. Tudo que a gente tenta controlar não é saudável. A gente precisa aprender a lidar. É verdade. Porque os sentimentos, eles não têm um em si, eles não têm um ele é bom, ele é ruim, ele é saudável, não. Depende de como a gente lida com ele. Então o ciúme, ele pode ser saudável ou ele pode ser muito prejudicial. E talvez o controle esteja no lugar justamente do que é prejudicial. O lidar está no lugar, né, nesse espaço de eu lido com isso, o ciúme vem, eu percebo por que ele veio. É como se fosse, quem já ouviu falar de Gestalt terapia, figura funda, é como se a gente imaginasse um quadro e a figura só aparece porque tem um fundo. Então o ciúme é a figura. Que fundo é esse que sustenta esse ciúme que eu sinto? Aí a gente começa a ir para o caminho de lidar e não de controlar, de eu não posso sentir isso, não é bom. E não muda nada, eu só sinto cada vez mais, fico nessa relação prejudicial comigo e com o outro, né? É verdade, isso é muito bom olhar dessa maneira, porque na verdade esse ciúme, eu acho que a questão não está no ciúme, está no contexto inteiro. De onde é que esse ciúme surge? O que acontece para esse ciúme existir? Que relação é essa que provoca o ciúme? O que te faz sentir ciúme? O que é isso, né? Porque aí eu acho que pode envolver um monte de coisa, inclusive até saber identificar o que é ciúme e o que é desconfiança, né? O que é a desconfiança que tem que haver com as atitudes do outro, que talvez de fato precisam ser revistas, né? Não estão sendo atitudes que são bacanas para a relação, né? Ali, aquela relação, ou até que ponto, na verdade, é uma questão própria, né? O ciúme tem a ver com a minha desconfiança, a minha insegurança, os meus sentimentos. E aí sempre eu acredito que pensando nesse contexto, né, o que acontece por trás, é importante a gente ver o que a gente faz com o ciúme. E não o fato de sentir ciúme que é o problema, né? Mas é o que eu faço com isso que eu sinto. Olha só, o que eu faço com isso que eu sinto. É muito forte isso, se a gente for parar para pensar, porque muita gente fica só na figura, não vai para esse fundo. E a fenomenologia, como, né, os fenômenos nadalógicos vem desse lugar, a fenomenologia, ela não lida com o fato. É como cada um lida, não é o fato que tem sentido, o fato não vive o sentido. Quem vive o sentido é a gente, quem produz sentido é a gente. Então, indo nesse caminho, a gente percebe que muitas vezes vai pelo lugar da valor. Eu tô falando um monte de lugar de novo, igual eu falei no episódio. Essa palavra lugar eu tenho que mudá-la, gente. Me dê sugestões do que eu posso colocar nessa palavra, porque eu tô falando muito lugar. Mas vamos mudar. A noção de ciúme vem desse espaço, desse pensamento de quem ama, cuida. Diz, se eu amo, eu sinto ciúme. Se você não sente ciúme, você não ama. E eu entendo muito essa noção de valorização, sabe? De você investir e ser valorizado. Se ele não sente ciúme de mim, ou se eu não sinto ciúme, parece que eu não valorizo. E aí a gente vai numa contramão do encontro, porque na necessidade de ser valorizado, a gente se desvaloriza, querendo que o outro legitime quem a gente é, né? Não faça isso, não vá a tal lugar, não use tal roupa, não seja dessa forma para eu não te perder. E para eu me sentir valorizada, você precisa estar só comigo. Então olha quanta coisa que tem aí. Valorização, exclusividade, investimento, que parece que se você também... É como se fosse um investimento financeiro. Você investiu e você tem que ter um retorno. Para aí, eu estou me doando para essa relação e eu não tenho um retorno. E o retorno, eu percebo que o ciúme muitas vezes está nesse retorno. A gente entende o ciúme como um retorno.
é muito nisso do investimento, né? Se eu estou investindo ali, acaba entrando na lógica do perder, né? Eu invisto nisso, eu não quero perder. Eu lembrei do que a gente já falou em outro episódio, falando sobre as garantias, né? A gente falou de relacionamentos. Quem ainda não assistiu esse episódio, ele está aqui no nosso canal. E falando sobre relacionamentos, a gente falou sobre garantias. Então, é como se o ciúme fosse uma forma de garantir, uma forma de controle desse outro, para que ele permaneça ali sobre o meu controle, né? Que ele esteja fazendo as coisas que eu acho que ele tem que fazer. E aí, assim, eu penso sobre ciúme que o quanto mais eu invisto no outro ou na relação e invisto menos em mim, mais ciúme eu vou ter. Mais preocupada eu vou ficar com o que o outro faz ou deixa de fazer, que pode fazer com que eu perca esse outro e eu perca essa relação. Porém, se eu estou engajada na minha vida, na minha história, em que a relação ela é uma parte da minha vida, da minha história, ela não é a minha vida, né? Ela é uma parte, ela é um pouco daquilo ali, ela passa pela minha vida. E estou cuidando da minha vida, eu não vou ficar tão preocupada com essa relação, porque essa relação é uma parte. E se ela não continuar, se alguma coisa acontecer, que aquele outro, ele vai viver uma outra coisa, ou algo que eu não concorde que ele viva, e essa relação chegar num lugar em que ela não funcionar mais, eu vou ter um monte de outras coisas na minha vida ainda para experimentar e para cuidar, e não vai ser só aquilo. Então a minha vida não vai acabar, né? Porque eu acho que o ciúme vem muito disso, dessa ideia de que eu tenho que ficar aqui, e eu acho que de um jeito até possessivo, talvez, né? Sim. Vigiando o outro para que ele não saia da linha, para que ele não coloque em risco a nossa relação, né? Sim. Eu acho que tem um pouco disso aí. Muito. E você falando, eu fiquei pensando assim, do quanto, por medo de perder, a gente perde tanto. Né? É mesmo a noção de querendo ser valorizada, a gente se desvaloriza tanto. Porque esse olhar que é tão pro outro que você se perde de você. E quando você se perde de você, a vida flui e a do outro também, a sua que não. Porque muitas vezes o ciúme faz você investir tanto no outro que a vida dele anda e você olha pra sua e fala, o que é que eu fiz? E aí, poxa, mas ele faz tanta coisa, mas o que você se permite fazer nessa relação? Eu vejo também muitos casais vivendo o seguinte, eu gosto muito de fazer, eu começo a relação vivendo coisas, o outro vivendo também muitas coisas, de repente a gente começa a não viver mais isso, eu não vou em determinado lugar, porque não é lugar de casal ir, é lugar de solteiro. Eu não vou a determinado show porque esse show é para solteiro. E aí eu vou só diminuindo as minhas possibilidades de lazer, de tudo que a gente gostava de fazer antes, a gente deixa de fazer. Chega uma hora que eu me encontro numa bolha com esse outro. Não era muito isso que eu ia falar, eu ia para um outro caminho, mas eu lembrei da bolha, daqui a pouco eu lembro do que eu ia falar. E aí a gente fica numa bolha que ninguém sabe mais o que gosta, o que quer, mas tá todo mundo... lembrei, tá todo mundo preso ali, em que sentido? Eu tenho vontade de ir naquele lugar, mas se eu for, ele também vai querer ir em outro momento. Eu tenho vontade de sair com as minhas amigas. Uma moeda de troca Isso. ali. Mas aí se eu sair com as minhas amigas, ele vai querer sair com os amigos dele. E eu não quero que ele saia com os amigos dele. Então eu deixo também de sair com as minhas amigas. Isso é super comum. E começa uma barganha ali. E todo mundo se perde, todo mundo perde nessa. Ninguém ganha. Porque não dá pra viver uma vida de casal sem os outros, sem o mundo. Isso não se sustenta, ou se sustenta de uma forma muito prejudicial. E vem o quê? A intensidade, Gabi, você já ouviu também falar isso, assim, quem é assim é porque eu sou intensa. Essa pessoa que é intensa, ela sente muito ciúme e ela não abre qualquer possibilidade de ser diferente, porque ela é assim, porque ela é intensa, ela só sabe ser assim. Então a intensidade como também muito amor, né? Se não for dessa forma... Não faz sentido. É como se a intensidade fosse um álibi pro ciúme, né? Assim, então eu sou assim, é o meu jeito. E aí entra naquela coisa das paixões mesmo, né? De eu preciso... E aí eu ia falar, eu preciso cuidar. Porque aí eu acho que entra nessa ideia de cuidado. O ciúme como um cuidado. Ou um ciúme disfarçado de cuidado, um ciúme disfarçado de controle. Mas eu estou cuidando da nossa relação. E aí eu acho que, assim como... a maior parte ou todas as coisas, os temas que a gente traz aqui tem um recorte de gênero e acho que não tem como não ter, porque passa por isso também, como também talvez seja muito um papel da mulher em alguns aspectos
estar nesse lugar de cuidar da relação. Então, assim, eu preciso cuidar. E eu lembrei de uma vez que eu falei sobre isso no Instagram, perguntando sobre o que as pessoas achavam do parceiro sair para uma festa sem a sua companhia. Se isso era um problema, se isso era ok, como que era. E algumas pessoas responderam que depende da companhia, depende do lugar, depende sempre de fatores externos. Não depende da pessoa que é a pessoa que importa nesse contexto, que é o parceiro ou a parceira. Porque, na verdade, é aquela pessoa ali. E eu falei do recorte de gênero, porque as respostas elas foram mulheres respondendo sobre os seus parceiros, né? E eu acho que isso entra também numa questão heterossexual aí também. Então, as mulheres respondendo que, não, depende de com quem que ele está indo. Porque se ele está indo com fulano, que eu confio, sabe? Então não tem problema. Porque se ele está indo numa festa em que não tem, sei lá, alguma coisa, não tem uma banda, ou, né, não tem... Tem pessoas dançando, exatamente. É um bar, sentada, diferente. Isso. E assim, como que é louco a gente perceber que a gente condiciona a nossa confiança, a nossa segurança a coisas que não fazem o menor sentido. E aí eu lembro que eu comecei a indagar ali, né, a levantar questionamentos, de assim, mas gente, como que essa confiança, ela tá no lugar, ela tá no outro, na companhia, ela tá em um monte de coisa e não na pessoa. Porque assim, se a pessoa com quem eu me relaciono é uma pessoa em que eu preciso ter uma preocupação, um cuidado, se nos lugares que ela vai fazer algo, a questão está na pessoa, a questão está na relação, né? Não tá, que aí eu acho que volta para o contexto que a gente estava falando. Não tá no lugar, nem na companhia. Porque assim, mas a companhia às vezes é uma má companhia que vai influenciar. Não, pera. Como assim, né? A companhia vai fazer esse adulto fazer uma coisa que, né, não seria... Esse adulto ingênuo que ele nem queria fazer. Né? E aí eu acho que é o recorte de gênero também, né? Porque até voltando para o outro lado, e até se você quiser falar sobre isso, assim, né, a parte de quando esse ciúme é da parte masculina, assim, o que você observa disso? Você consegue olhar um pouco para isso? Então, consigo. Mas não sei bem como falar. Eu vou começar no feminino, que é, né, que é o meu lugar de fala, e vou porque eu percebo que o sentir feminino está nesse lugar. E a gente está fazendo essa diferença não por ser uma diferença biológica, tá, gente? É uma diferença construída. É importante frisar isso, que parece até que a gente está falando que é algo que é inato, que é mulher assim. Não, é construído socialmente, né, culturalmente. Somos seres históricos. Então a mulher, ela sente o ciúme recebido, a mulher que recebe, a gente recebendo ciúme, a gente se sente valorizada, a gente se sente escolhida, a gente sente que a gente vale a pena. Tem muito, e que a gente não pode perder esse lugar de escolhida. Então, se a gente vê essa pessoa que a gente ama, que está junto, conversando com uma outra e achando interessante também outras vivências, incomoda. O homem, aí, né, eu vou falar mais do que eu vivo, das minhas amizades e até do consultório. É muito no lugar da posse. A mulher também, são posses diferentes, né? Mas é nesse lugar, essa coisa a posse é minha mulher. Ninguém pode olhar para minha mulher. Eu lembro de uma pessoa me contando assim, eu tô muito incomodado porque a gente nunca saiu, era um relacionamento novo, eles iam a um casamento e ela dança, e ela estava muito animada falando que ia ter funk, ela ia dançar. Ele ficou muito incomodado imaginando ela dançando. E aí eu perguntei, mas que incômodo é esse? Você não gosta de ver ela dançando? Ele, não é por mim. Os outros homens vão olhar para ela dançando e o que eles vão pensar de mim? Porque a minha mulher dança. Porque a minha mulher dança e eu tô aqui aceitando. E eu vou ver eles olhando e vou... Então, o homem, mais uma vez, precisa ser legitimado pelo outro homem. E a mulher pelo homem. Então, é diferente nesse caminho. Você concorda? O que você acha? Sim. E eu acho que aí, ainda no recorte de gênero, eu acho que passa por esse lugar de posse e por esse lugar extremamente machista, né? Quando o homem sente o ciúme da mulher. Porque é uma ideia de que a mulher, ela só pode fazer coisas que não expõe. A mulher que é casada, a mulher que namora, a mulher que está num relacionamento, ela não pode se expor. Mas isso não costuma acontecer da mesma forma quando se fala do contrário. Ele pode ir, por exemplo, num barzinho
num bar, né, sentar e beber uma cerveja com um amigo. A mulher não pode. A mulher, né, se ela fizer isso, e eu acho que realmente volta muito para isso. O que os amigos dele vão pensar da mulher dele? E essa mulher dele, a gente já está falando de pós, que para vocês verem, assim, a gente tem todo esse olhar, a gente estuda isso, a gente trabalha com isso e a gente fala. A mulher dele, né? A mulher, e assim, não é mulher de ninguém, né? Mas essa mulher que vive com ele, com a qual ele se relaciona, ela não pode fazer, porque aí ela vai estar num lugar que é como se ela estando ali, ela já está traindo, e aí volta até porque a gente falou de traição, ela já está fazendo algo que não é bem visto, né? E por que o homem pode? A mulher solteira também, muitas vezes, os homens olham entendendo que se a mulher está ali sentada tomando a cerveja dela, ela já não é uma mulher que serve para namorar, Ou né? então, ela está buscando, porque ela está ali buscando, ela não está ali para conversar. Ela não está ali só para viver, né? Ela está ali porque viver envolve buscar outro homem. E olha como isso passa totalmente pela lógica da heteronormatividade. A gente está falando aqui só de heteronormatividade. Só. Não tem como não falar. Mas eu acho que pode ser legal a gente também pegar um pouco por todas as relações, né? As relações homossexuais também trazem essa coisa do ciúme. Eu acredito que da mesma maneira, inclusive até talvez numa lógica machista também, porque o machismo também passa pelas mulheres homossexuais, e, né? Também passa por tudo. Porque essa lógica binária de que a gente foi construído homem e mulher. Então, até nas relações homoafetivas, vai ter esse espaço do homem e o espaço da mulher. Eles já vão se dividir naturalmente, não porque é natural, mas porque é tão familiar que isso já vai acontecer. Alguém vai ter o controle da relação, o outro vai ser mais submisso, então alguém sempre vai estar nesse lugar. E uma relação saudável parte de um lugar de uma horizontalidade. Onde tem uma hierarquia sendo homoafetiva, sendo hétero, não tem uma relação saudável. E interessante você falando disso, e eu trazendo também essa diferença do homem e da mulher no ciúme, eu lembrei agora, me veio aqui, do quanto aconteceu isso comigo, mas nesse viés do ciúme, como se fosse desse viés masculino que a gente trouxe. Porque eu nunca fui ciumenta. Mas eu tinha, como eu já falei em um outro episódio, né, os ciúmes meio desproporcionais. Mas eu lembro que quando a gente teve sempre, meu marido e eu, desde quando a gente era namorada, a gente tem uma relação muito aberta, no sentido não aberta de não ser monogâmica, mas aberta no sentido dele ir para lugares que ele quer e eu não quero ir, tudo bem. Só que eu lembro que me incomodava. Eu aceitava no sentido não de deixar ou não, mas assim, tudo bem, era um acordo, mas eu me incomodava muito. E aí, num dia, conversando com uma amiga, ela falou, Nayara, isso nem combina com você não é ciumenta. E a gente entendeu, veio um insight de que não era que me incomodava os outros me virem me falar. Como se ele tivesse escondido. Como assim você aceita isso? Isso que me incomodava, e eu comecei a entender isso como ciúme. Então, como é importante, Gabi, a gente dar nome ao que a gente sente, não para rotular, mas para se entender. Não era um ciúme. Era simplesmente a preocupação com o olhar do outro. Isso já aconteceu comigo também. E acho que isso é muito interessante a gente ver isso, sim, porque quantas vezes, na verdade, a nossa questão ali, ela não está com o parceiro, a parceira, a questão está com os outros mesmo, né? Até mesmo numa lógica de pensar sobre a nossa figura, a nossa imagem. Acho muito que estando nesse lugar também profissional, estando nesse lugar de quem traz, né, levanta questões e fala sobre isso, o quanto que a gente não quer, de alguma maneira, parecer que está sendo enganada e falando disso. E assim, as outras pessoas vão olhar e vai falar assim, olha, mas ela tá falando disso achando uma coisa, mas na verdade ela tá vivendo a mesma coisa ali, estão fazendo com ela. Eu acho que isso vai para traição, isso vai para ciúme, né? Então assim, essa preocupação, que eu acho que ela até pode passar por um lugar machista da nossa parte, mas eu acho que ela também fica num outro contexto também, assim, que eu acho que talvez, não sei se pode ter a ver com contexto de poder também, que talvez pode ter uma relação machista também, né? Enfim.
É uma dominação, né, do homem, então de alguma forma É verdade. E aí, eu pensando nisso, eu lembro muito de uma coisa que... Eu não sei se a gente chegou a falar sobre isso quando a gente falou de relacionamentos, mas sobre a ideia da colonização de afetos, né? Da ideia de que esse outro, esse parceiro, essa pessoa com a qual eu invisto amor, né? Eu invisto uma relação, uma história, ela não pode ser feliz com outras pessoas. E aí até tem a frase do Rubem Alves, eu não lembro exatamente como é agora, mas é isso, né? De que o ciúme é você não querendo que o outro seja feliz sem você, né? E assim, para mim isso descreve muito posse, né? E assim, eu acho que é até interessante, não sei se vai dar pra gente falar muito profundamente disso agora, mas assim, a diferença entre ciúme e posse, porque são coisas muito próximas, né? Então, a gente falar sobre esse outro que tá vivendo coisas legais e que tá saindo para uma festa e tá se divertindo e volta para casa super animado, te contando como que foi a festa. E que isso é legal, isso é o outro vivendo, e que inclusive eu penso que isso alimenta a relação e não o contrário, como se vê, né, de que isso na verdade vai prejudicar. Eu acho que isso na verdade alimenta, mas essa colonização de a pessoa não pode ter relações, porque o ciúme ele não é só da relação do parceiro com uma outra pessoa que pode vir a ficar no seu lugar, no sentido afetivo sexual, mas com a família, com os amigos, no trabalho. É justamente entender que o desejo dele não é só voltado para você. Nossa, isso é narcisista. Por isso que o ciúme ele é um sentimento autocentrado. Total. Essa proteção não é proteção com o outro, é proteção consigo. Eu me protejo de sofrer o tempo todo. E de não perder, né? E de não perder. E você falou lá no início também dessa questão do cuidado, de amar, cuidar. E eu lembrei da etimologia da palavra, né, ciúme, que é derivada do grego zelos, que foi transformada para o latim zelume, que para o português é cuidar, zelar, proteger. Olha ciúme é isso. E essa distinção que você falou, que talvez a gente não se aprofunde, mas de ciúme com posse, é controle. E lidar. Eu acho que é o que a gente começou a falar. Posse é controle e o ciúme pode ser um sentimento, sim, que todo mundo vai sentir em algum momento, mas que você lida com ele como todo sentimento que vem. A gente não controla sentimento, a gente lida, entende e faz parte também do autoconhecimento. Por que eu sinto ciúme? Aí a gente volta lá na figura e fundo. O que faz? O que aconteceu na minha vida que hoje está tendo ressonância aqui que me faz sentir esse ciúme? Será que eu já fui realmente muito traída, muito enganada e hoje eu quero segurar a vida como se eu tivesse garras para ninguém mais fazer isso comigo e acho que eu tenho esse controle? Será que, enfim, aí tem infinitas possibilidades. Não é buscar uma causa e efeito, mas é buscar o que constitui esse sentido, o que sustenta para você entender e também não jogar só para o outro. Porque existe vida sem o outro? Acho que todo mundo precisa se perguntar isso. Existe vida sem o outro? Se a resposta, pensa na sua vida. Tudo que você faz com quem você tá? Alguém está se anulando. Porque ninguém gosta de tudo o tempo todo do mesmo jeito. Então, se não existe vida sem o outro, você precisa repensar essa relação. E isso é interessante porque, assim, se isso não for uma questão agora, vai ser uma questão em algum momento. Então, assim, na tentativa de, não, mas agora tá ótimo. Eu faço as mesmas coisas que a pessoa gosta e tá tudo certo, a gente não tem problema com isso. Mas, assim, como que isso se sustenta a longo prazo, né? Assim, então, não tentando pensar no amanhã e ver no que vai... Mas acho que faz parte do contexto do que a gente está falando aqui, pensar até no sentido do que as coisas acarretam, né? Onde as coisas levam também. Então, pensar nessa vida, que é uma vida que eu também faço as minhas coisas, e aí eu lembrei da Gestalt mesmo, né? Interessante, com a oração da Gestalt, né? Eu faço as minhas coisas, você faz as suas coisas. E aí tem mais um pedaço que eu não lembro de cabeça, mas... Busquem aí que vocês vão encontrar. É, a oração da Gestalt. Mas se a gente se encontrar, vai ser lindo, senão nada se pode fazer. Então, assim, eu acho que o ciúme fala realmente, eu nunca tinha feito essa ligação, mas assim, fala um pouco muito disso. Porque se o outro, as coisas que ele gosta de fazer e as coisas que ele faz, ou enfim, se tudo aquilo ali que acontece na vida dele, que é importante para ele, me deixam insegura, me deixam com um ciúme que eu não consigo dar conta de lidar, né, que eu não consigo lidar com aquilo e não dá para levar,
Mas talvez a gente não está se encontrando. E se a gente não está se encontrando, a oração da Gestalt diz que nada se pode fazer. Não tem encontro. E talvez se não tem, talvez não, mas se não tem encontro, não tem relação, né? Tem ali talvez disputa, tem posse, tem controle, tem tentativa de não perder, de só ganhar, de olhar, né, para si, não olhar para o outro. E aí tem, né, trazendo para a fenomenologia, tem uma relação, mas tem uma relação que aí a gente está caminhando para o final, mas lembrando aqui agora, falando de relação, lembrando do Martin Buber, que fala do eu, tu, eu, isso, tem uma relação, mas é uma relação que tem um sujeito e um objeto. Não é uma relação que tem um sujeito e um sujeito. Sim, é verdade. Não é uma relação que você deixa fluir as potencialidades do outro, é uma relação que você agarra o que você conhece do outro, não quer que ele conheça mais nada, porque é sempre o pensamento do ciumento, na maior parte das vezes ele vai encontrar alguém melhor que eu. Ele vai encontrar alguém mais interessante que eu. É ser trocado também. E ninguém é trocado, gente, não existe isso. Sim, e assim, isso que você disse agora, acho que é muito importante e dentro de tudo que eu vivencio enquanto psicóloga, no trabalho terapêutico, eu acho que passa demais por aí. O outro pode ser mais interessante do que eu. E o que eu estou fazendo para ser interessante? Então, assim, enquanto eu estou preocupada, olhando para o que o meu parceiro está fazendo, ou não está fazendo, ou a vida dele, eu estou deixando de investir em mim, para que eu olhe para mim como alguém interessante. Porque assim, eu acho que esse ciúme, ele toma uma outra proporção mesmo, assim, de se tornar algo que você lida e não algo que não é controlável, que você sente o ciúme e faz um escândalo, ou você sente o ciúme e arruma uma briga, mas sim de você sentir o ciúme e primeiro pensar por que eu estou sentindo ciúme, o que é isso. Eu acho que essa virada, ela acontece quando você pensa assim, eu estou sentindo ciúme, mas olha para mim, olha quem eu sou, olha que legal que eu sou, olha que interessante que eu sou, olha como é bacana viver comigo, olha como se essa pessoa não quiser viver comigo, não é por mim, não é porque eu não estou sendo interessante, é porque talvez sejam questões dela e aí não há nada que eu faça, não há. Não é possível eu tentar ser uma pessoa melhor, no sentido de tentar agradar mais, ou tentar cuidar mais. Não tem cuidado, não tem nada, não tem controle, não tem olhar o celular, não tem vigiar nada, não tem não deixar ir na festa. Porque a pessoa, ela, em algum momento, ela simplesmente vai lidar com outra coisa, porque não sou eu continuo aqui, com a minha vida, na minha trajetória, até que aconteça um encontro, enquanto o encontro estiver acontecendo. Isso. E o que é encontro, né, Gabi? Assim, na fenomenologia, o encontro é esse afetar, esse afetado. Então, só acontece o encontro quando você deixa o outro te afetar e você afeta. O que é esse afetar, esse afetado? É se conhecer e deixar o outro te mostrar quem ele é. Sim. E a partir disso, vocês entendem juntos se vale a pena essa relação ou não. Porque se eu fico atrás, se eu preciso saber de todos os passos, eu tenho que estar perto o tempo todo, por que eu estou nessa relação? Isso. Por quê? O que eu estou fazendo? O que eu estou vivendo como eu estou vivendo? E que você trouxe do interessante para a gente finalizar mesmo é o quanto, como que a gente vai se sentir interessante? Porque se esse olhar for sempre do outro, a gente nunca vai se sentir interessante, porque vai sempre depender do que o outro acha interessante. E aí a gente nunca chega nesse lugar. Agora, eu preciso entender o que é interessante em mim, me conhecer e gostar de mim. O tédio, né, não é o nosso caso, mas o tédio, ele vem disso, né? Eu sinto tédio porque eu sou entediante, porque eu não sou interessante para mim. Então, que a gente seja curioso, eu acho que a gente precisa ser curioso por si, buscar mais sobre quem a gente é para gostar e deixar o outro descobrir também, ou você ter certeza de que eu tô nessa relação porque eu e tu, e não eu e isso. Eu existo nessa relação e vale a pena estar nessa relação. Quando não valer, todos os dois vão sofrer, sim, são rupturas, mas eu continuo existindo para além da relação. Sim. Então, ciúme, se é prejudicial, se é bom ou ruim, acho que cada um vai se responder isso. Mas que ele é um sentimento que todo mundo vai sentir, ele é um sentimento também que é histórico, que é cultural e que muda de acordo com o tempo, não tem como negar. É verdade. E falando em muda de acordo com o tempo, eu quero deixar aqui registrado para a gente fazer um outro episódio falando sobre isso,
atrelado ao ciúme, que é sobre redes sociais. A relação do ciúme com as redes sociais e do controle, toda essa coisa do tempo e da mudança que a gente vem vivendo, tecnológica, e de como que isso afeta a gente. Vou deixar aí, vocês cobrem da gente. E a gente está encerrando agora, mas antes de a gente terminar, a gente convida vocês a se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Instagram também. Inscrever no canal é só colocar aqui, clicar aqui embaixo, que é Tão super simples. fácil. E é importante pra gente, inclusive para você incentivar a gente, né, nesse projeto que a gente está fazendo aqui e mostrar pra gente que é bacana para você. Receber feedback também é muito importante. Isso. E curta e compartilhe com quem você acha que é muito ciumento, que vale a pena ver esse episódio. Isso mesmo. Um brinde.